Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências, né? Hoje é terça-feira, a nossa segunda aula da semana. Como vocês já sabem, acabamos de passar por uma semana de avaliações do segundo bimestre. Eu espero que todos vocês tenham se dado muito bem nessa avaliação. Espero que a gente possa ter alcançado o nosso objetivo, que é a aprovação, né, do segundo bimestre. Eu desejo de coração que todos vocês tenham sido aprovados. Você sabe que se você se dedica e você estuda e acompanha as aulas direitinho, você consegue fazer a sua avaliação. O mesmo para o nosso exercício de fixação. Esse exercício ele foi um exercício de extrema importância, né? Para que a gente pudesse se preparar para a nossa avaliação. Nós fizemos a correção aqui online, né? Eu e você. Espero que você tenha acompanhado as correções com muita atenção. E espero que você tenha feito uma boa avaliação. Bom, na nossa aula de hoje, essa aula de hoje ela é um pouquinho diferente, né, das aulas que nós temos semanalmente. Vocês sabem que durante a semana nós estamos sempre ministrando conteúdo, passando atividades, e nessa aula dessa semana nós vamos estar fazendo uma aula diferente. Nessa aula nós vamos estar fazendo correções, né? Correções de algumas atividades que a professora passou durante o bimestre da unidade 3. Então, peço que nesse momento você pegue seu livro didático e vamos então fazer algumas correções de alguns exercícios que a professora passou durante esse bimestre. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu livro, você vai pegar seu lápis e a sua borracha e você vai começar a fazer as correções juntos. Juntos nós vamos fazer essa correção, tá bom? Então, peço que nesse momento você pegue seu livro didático, né? Abra lá na unidade 3 e vamos então para a nossa videoaula de correção de atividades que passamos durante o segundo bimestre. Vamos acompanhar então a partir de agora. Então, a gente inicia, né, a correção pela página, essa primeira página do livro didático que você vê aí, é a página 6 do livro didático. A primeira questão diz bem assim: como você diria que surgiram as primeiras ideias sobre o universo? O que a gente pode dizer, então? De maneira mais simples, como a gente pode responder essa questão? De que forma você poderia descrever, né, que surgiram essas primeiras ideias de como surgiu o universo? Bom, nós podemos iniciar respondendo essa questão, né? Para quem respondeu, com certeza você já respondeu. Se você colocou que o início para se surgir essas primeiras ideias do universo surgiram com bases em simples observações, né, dos movimentos aparentes dos astros, em geral, né, ligados a explicações mitológicas que associavam os astros ao céu e a figuras divinas, está correto. Então, antigamente, o homem ele tinha essa curiosidade porque ele observava o céu e a questão do movimento aparente dos astros chamava muita atenção do ser humano. E a partir daí, o homem ele procurou, né, explicações para que o homem pudesse entender como que acontecia esses movimentos aparentes dos astros. E aí o homem ele dava essas explicações, né, através de explicações mitológicas, e ele associava, né, os astros que ele observava no céu a figuras divinas. Aí você tem a segunda questão, que é para você responder no caderno, a terceira questão também, e você tem a quarta questão, que diz assim: a ciência não é produzida alheia às questões de cada sociedade e época. Um exemplo foi
a predominância do modelo ptolomaico durante a Idade Média, bem como críticas e oposições a outras propostas. Aí vem a pergunta: por que as religiões cristãs, por exemplo, defendiam o modelo geocêntrico, né? Geocêntrico de Ptolomeu? Bom, esse modelo ele era defendido, né, sobre o ponto de vista dominante da época, que era o poder teológico, né, ou seja, a igreja, com base no argumento de que Deus criou o homem como sua imagem e semelhança para governar o universo. Então, o ser humano, assim como a Terra, seria o próprio centro do universo. Então, foi um modelo que foi bastante defendido justamente por isso, porque o homem, ele tomava uma posição de grande importância. Então, na época, né, que o que predominava era o poder teológico, eles trabalhavam em cima disso para manter esse modelo, que é o modelo de Ptolomaico, né? Ptolomaico, que é de Ptolomeu. Por quê? Porque o homem, ele tinha, né? Ele se posicionava como uma imagem de extrema importância criada por Deus e que era ele que controlava, governava o universo. Por isso que esse modelo ele foi aceito por muitos anos, né? Por 1.300 anos. A quinta questão diz assim: vamos então para a quinta questão. Leia as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro ou F para falso. A letra A, ela é verdadeira. Na antiguidade, o modelo típico era o da Terra em repouso, né? Ela está no centro do universo. Então, a letra A é verdadeira. Letra B, o modelo cosmológico de Ptolomeu deixou de ser utilizado por atrapalhar as navegações. Isso é falso. Letra C, Tycho Brahe aceitava o modelo heliocêntrico. É falso, Tycho Brahe não aceitava o modelo heliocêntrico, né? À toa que ele criou um modelo híbrido, ou chamado de modelo misto. Letra D, Galileu Galilei foi um importante defensor das ideias de Ptolomeu. Mentira, isso é falso, né? Galileu Galilei, ele foi um defensor do modelo de Nicolau Copérnico, modelo heliocêntrico. Bom, na sexta questão é uma pesquisa, né? Pesquise por que foram usados os nomes geocêntrico e heliocêntrico para designar os modelos cosmológicos. Bom, se você for fazer, então, uma breve pesquisa, né? Se você fez uma breve pesquisa para responder essa questão 6, com certeza você encontrou que geo significa terra e hélio significa sol. Assim, o modelo geocêntrico é o modelo que tem a Terra no centro, né? E a palavra heliocêntrico é a palavrinha que se refere que o Sol é o centro, né, desse modelo cosmológico. Vamos então passar a próxima página. Vamos passar então aqui para a página 13, que é a próxima atividade do nosso livro didático. Página 13 diz assim: qual a diferença entre a circunferência e uma elipse? Ele quer que você diferencie uma circunferência de uma elipse. A elipse, ela nada mais é, a verdade é que a elipse ela é uma circunferência ovalada. Geometricamente, uma circunferência tem um único centro, do qual todos os pontos são equidistantes. Uma elipse ela tem dois centros, chamados de foco. E é essa soma da distância de um ponto da elipse até esses dois centros,
desses dois centros, que é igual para qualquer ponto da elipse. Portanto, a circunferência ela é um caso particular de elipse, em que os dois focos são, então, aí coincidentes. A segunda questão diz assim: como se chama a posição mais próxima a ser ocupada pelo planeta em relação ao Sol e a posição mais afastada, né, em relação ao Sol? Bom, se você colocou, né, na sua resposta que a posição mais próxima se chama periélio e a mais afastada se chama afélio, você acertou. A terceira questão, que é essa que você vê aí no seu vídeo, diz assim: a figura ilustrada fora de escala a trajetória de um planeta em torno do Sol, considerando que as áreas sombreadas são iguais, assinale com X as afirmações corretas. Bom, analisando então cada uma das afirmativas, né? Você tem a afirmativa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, as únicas afirmativas que estão corretas é a 1, que é essa que eu estou marcando aqui, a 1 e a 6, tá? Então, as opções corretas aí que você vai marcar, que você marcou, verifique se acertou, é a 1 e a 6. Então, de acordo com a segunda lei de Kepler, se as áreas 1 e 2 elas são iguais, o planeta leva tempos iguais para percorrer, então, os arcos 1 e 2. Entretanto, sua velocidade média no trecho 2, ela é menor do que no trecho 1, né? Pois a velocidade é a razão entre a distância e o tempo. E aí nós temos a força de atração trabalhando aí, né, entre esses dois pontos. E aí, quanto mais próximo ao astro, que é a estrela Sol, maior é a força de atração, então automaticamente a velocidade ela vai aumentar, então a velocidade aí vai ser nivelada. Quarta questão diz assim: o que aconteceria com o movimento dos planetas se a força gravitacional deixasse de existir? Bom, se essa força gravitacional ela deixasse de existir, ou seja, se ela desaparecesse de repente, os planetas, por inércia, eles passariam a se movimentar em linha reta com velocidade constante. É isso que aconteceria. Questão 5. Quando você joga uma pedra para cima, ela sobe até certa altura e depois retoma ao solo. Por que isso ocorre? Bom, isso ocorre porque a pedra ela é atraída para o centro da Terra pela força gravitacional. Questão 6 diz assim: dois planetas se atraem-se segundo uma força F. Se a distância entre os dois planetas aumentar, o que ocorrerá com a força F entre eles? Bom, muito simples, né? Se a distância entre os dois aumentar, com certeza a força de atração aí vai ser reduzida, porque quanto maior a distância entre os corpos, menor a força de atração. E quanto mais próximo, ou seja, quanto mais perto estiver um astro ao outro, a gente já sabe que maior é a força de atração. Vamos para a próxima página, então. Página 14 agora. Página 14. Você tem a questão 7. A questão 7 diz assim: a tabela a seguir apresenta as informações referentes ao período de translação e ao raio da órbita dos planetas do Sistema Solar. Observe que os planetas que estão mais próximos do Sol executam uma volta em um intervalo de tempo, ou seja, período,
Use uma calculadora e complete a última coluna da tabela aplicando a terceira lei de Kepler. Utilize as regras de arredondamento para a terceira casa decimal. Bom, aí você sabe que para você achar, né, as respostas da última coluna, você tem que fazer essa razão aí, né? Essa razão aqui. Você tem que pegar o período de translação elevado ao quadrado e dividir pelo raio médio elevado ao cubo. Muito simples. A tabela já te dá o valor do período de translação do astro, né? Que no caso aqui da primeira linha é o Mercúrio, elevado ao quadrado, e tu já tem aqui também na coluna o valor do raio médio elevado ao cubo do astro Mercúrio. Então você vai ter que fazer essa razão, você vai ter que pegar o 0,058 e dividir por 0,058, que é a média de raio, né, elevado ao cubo. Então você faz essa razão aí, essa divisão. Você pega o período de translação e divide pelo valor do raio médio elevado ao cubo. Por exemplo, aqui em Mercúrio, para quem fez o cálculo, se você pegou o período de translação 0,058 e dividiu por 0,058, você chegou ao valor 1. Em Vênus, 0,378, né? Dividido para 0,378, ou 0,378, dividido para 0,378, você já sabe que você chegou ao valor 1. Para a Terra, se você pegou um 1, dividiu por 1, você achou 1. Marte, 3,534 dividido para 3,540. Se você fez essa razão desses dois valores, você chegou ao valor de 0,998. Júpiter, 141,6 dividido para 140,9. Se você fez essa razão, essa divisão, você chegou ao valor de 1,005. Saturno, 870,2 dividido para 878,9. Né? Se você fez essa razão, aí você chegou ao valor de 0,990. Próximo, 7.056 dividido para 7.066. Se você chegou ao valor de 0,999, você acertou. E o último foi Netuno. Se você pegou o valor de 27.225 e dividiu para 27.488, você chegou ao resultado de 0,990. Certo? Então, quem chegou a esses resultados acertou. Aí na letra A ele diz assim: observando os resultados da última coluna, podemos afirmar que eles estão de acordo com a terceira lei de Kepler? Justifique sua resposta. Bom, se a gente observar os resultados, eles foram praticamente iguais. Então, como os dados eles são compostos de valores aproximados, a razão entre o quadrado do período de translação e o cubo do raio médio vai resultar em valores não exatos, mas que revelam que há uma validade da lei, porque os valores, os resultados, eles são aproximados, né? E isso nos leva a acreditar que a resposta está assim correta. Letra B. Porque os planetas que estão mais próximos ao Sol apresentam menor período de translação? Bom, porque o raio, né? Porque o raio, consequentemente, a distância percorrida pelos astros, eles são menores, né? Por isso que apresenta, então, esse menor período de translação. Oitava questão, diz assim, no diálogo entre a Terra e a Lua, qual é a relação da força gravitacional com a gordura da Terra? Bom, pela lei da gravitação universal proposta por Newton, quanto maior a massa dos corpos celestes, maior é a força gravitacional entre eles. Né? Então, essa que é a relação, então, aí, da
desse diálogo entre a Terra e a Lua, né? Que está relacionado com a gordura da Terra, ou seja, essa gordura da Terra é como se fosse a massa da Terra. Então, segundo essa lei da gravitação universal, quanto maior a massa de um corpo celeste, maior a força gravitacional ou força de atração entre eles. Tudo bem. Vamos passar para a página 18 agora. Página 18. Diz assim: o que aconteceria com o peso e a massa de um objeto se ele fosse levado para a Lua? Bom, o peso automaticamente diminuiria, pois a aceleração da gravidade na Lua é 6 vezes menor que na Terra. Em compensação, em relação à massa, por sua vez, seria a mesma, ou seja, a massa ela não vai diferenciar de um astro para o outro, o que vai diferenciar é a massa, é o peso. Então, o peso vai acontecer essa diferença de peso, né? Então, na Lua vai ser menor o peso, em compensação, a massa é um valor, né, que não vai mudar. Então, a massa vai ser a mesma, tanto na Terra como na Lua. Segunda questão, diz assim: uma pedra de 2 quilogramas e outra de 6 quilogramas caem de uma ponte, considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, determine, letra A, o peso de cada uma dessas pedras. Bom, para a gente calcular, então, o peso de cada uma dessas pedras, nós vamos ter que fazer 2 cálculos, né? Utilizando a fórmula para achar força-peso, fórmula física essa, que é P é igual a M vezes G, ou seja, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, você teria que fazer o primeiro cálculo, né, da primeira pedra. Então, você ia colocar P é igual a 2, que é a massa, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, você chegaria ao valor de 20 newtons. Então, a primeira pedra de 2 quilogramas, ela pesa 20 newtons. A segunda pedra, que pesa 6 quilogramas, você jogando na fórmula da força-peso, ficaria como P é igual a 6 vezes 10. Então, você chegaria no valor de 60 newtons. Então, a segunda pedra, ela pesa 60 newtons. A letra B diz assim: a aceleração de cada uma das pedras. Bom, a aceleração de cada uma das pedras é a mesma da gravidade, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. Se você colocou assim, você acertou. Terceira questão, diz assim: uma pessoa está segurando um pacote de 5 kg de arroz branco, considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo, qual é a força que ela está aplicando para segurá-lo? Bom, se a gente fazer um cálculo, né, baseado na força-peso, a gente tem aí a fórmula P igual a M vezes G. Só você pegar o peso, né, para ser calculado, você pega a massa do pacote de arroz, que é 5 kg, e multiplica pela aceleração da gravidade, que é 10. Então, vai ficar P é igual a 5 vezes 10, que vai chegar ao valor de 50 newtons. Então, a força que a pessoa faz é o peso do pacote, ou seja, esse peso aí, né? Ou seja, a força que ela era aplicar para segurá-lo é de 50 newtons. Questão 4. Se o peso de uma pessoa é igual a 750 newtons, qual é a sua massa? Considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, aí você tem que achar a variável massa, né? Então, jogando na fórmula, você tem o P, que é o peso, que é 750 newtons. Você tem a aceleração da gravidade, que é 10. Então, o que você vai fazer?
Você jogando na fórmula vai ficar 750 é igual a m vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Aí o que você vai fazer? Você vai isolar a variável m, que é a que você quer achar, que é a massa. Aí você vai pegar os 700 e vai dividir por 10, você vai chegar ao valor da massa de 75 quilogramas. Então, o peso de uma pessoa que tem 750 newtons, a massa dela vai ser de 75 quilogramas. Muito bem. A quinta questão diz assim: o que acontecerá com o voluntário do teste do simulador de gravidade ao atender a recomendação do cientista? Bom, quando o personagem ele pular, o seu corpo será atraído pela Terra. Esse é o efeito da força da gravidade. Então, atrai os corpos para o centro do planeta. É somente isso que irá acontecer. Vamos para a próxima página, página 29, para a gente finalizar. Para a gente finalizar, então, as correções de hoje. Página 29. Diz assim, na página 29, questão 1. Na mitologia grega, uma das versões para o surgimento dos dias era que Apolo conduzia seu carro, o carro do Sol, do leste para o oeste, mantendo sempre a ordem do mundo. Aí a letra diz assim: criar explicações para os fenômenos da natureza é algo exclusivo da ciência moderna? Será que só a ciência moderna explica esses fenômenos naturais? Justifique, a sua resposta. Não, não é algo que seja exclusivo somente da ciência moderna. Todos os povos de todas as épocas, eles criaram explicações para os fenômenos da natureza que lhes interessavam. Então, a ciência moderna passou a fazer isso tomando como base alguns métodos, denominados de métodos científicos, compartilhados por uma comunidade de estudiosos que são os cientistas. Letra B. Qual a explicação atual para a sucessão de dias e noites? Bom, a explicação hoje, atual, nós sabemos que essa sucessão de dias e de noites é através do movimento de rotação realizado pela Terra. Segunda, dê exemplos de unidades de medidas de tempo que tem por base os movimentos da Terra. Bom, aí a gente pode colocar o dia, movimento de rotação da Terra, e ano, a gente pode colocar que o ano é uma unidade de medida medido pelo movimento de translação do nosso planeta Terra. Bom, próxima questão, questão 4. Questão 3, você faz no seu caderno. Questão 4, dizia assim: em uma cidade do sul do Brasil, um pesquisador coleta os seguintes dados de temperaturas e horários do nascer e do pôr do sol, em 3 datas diferentes do ano. A letra A diz assim: em qual das datas o dia teve maior duração e qual provavelmente foi a estação do ano dessa coleta desses dados? Bom, a data foi, a data 2, com duração de 13 horas e 55 minutos, e com certeza está na estação verão. Letra B, a data 1, é provavelmente pertencente a que estação do ano? Explique, sua resposta. Bom, provavelmente está no inverno, pois apresenta as menores temperaturas e menor duração durante o dia. E na letra C, se o pesquisador coletou os dados entre junho e dezembro, qual é a provável estação do ano na data 3, Provavelmente aí será então a primavera. Vamos para a última página da correção de hoje. Página
30. Quinta questão. Quais são as razões da existência das estações do ano? Você já sabe que a inclinação do eixo terrestre, então quem marcou a letra D está correta. Questão 6, por que as estações do ano são diferentes no hemisfério sul e no hemisfério norte? Você sabe que é porque a inclinação do eixo de rotação da Terra resulta em incidências solares em diferentes intensidades nos dois hemisférios, por isso que quando um hemisfério tem maior incidência de luz solar, o outro tem menor incidência. Por isso que acontece, então, essa estações do ano. A sétima dá exemplo de unidade de medida de tempo que podem ser relacionados com os movimentos da Lua. Bom, aí se você colocou que unidade de medida semana, o tempo de cada uma das fases da Lua, você pode medir, né, as fases da Lua por semana, e o mês, que é a medida de tempo de uma volta da Lua em torno da Terra, que é o período, por volta de um período, né, essa volta completa em que a Lua dá, né, em torno da Terra, dura um mês. Então, o mês e a semana são unidades de medidas que você pode colocar aí. Na questão 8, a resposta da questão 8 é a letra D, de 29 a 30 de setembro. Questão 9, uma questão que você vai responder no seu caderno de ciências. E a questão 10 diz assim: os eclipses ocorrem porque a luz se propaga em linha reta e sobre certas condições dos astros, um pode impedir que a luz emitida pelo Sol chegue ao outro astro. Letra A. Qual é a posição dos astros em um eclipse solar e um eclipse lunar? Bom, no solar, a Lua ela bloqueia a chegada da luz do Sol à Terra. E já no eclipse lunar, a Terra bloqueia a chegada da luz solar à Lua. Letra B. Qual a diferença entre o eclipse total e o eclipse parcial? O eclipse total ele ocorre se o observador ou o astro, né, estiver em regiões de sombra. Esse será então o eclipse total. Já o eclipse parcial, né, o eclipse é parcial se o observador ou o astro, né, ele estiver em uma região de penumbra, que é aquela região em que os raios solares eles não estão bloqueados totalmente. Letra C, qual a condição para que ocorra um eclipse? Bom, para que ocorra o eclipse, o Sol, a Terra e a Lua, eles devem estar alinhados em uma mesma reta, para que ocorra, então, um eclipse. Bom, meus queridos, então foram, né, as correções de hoje, da unidade 3. Então, peço que você faça as correções, lembrando, assim que você fizer todos os exercícios da unidade 3 e 4 do seu livro didático, do seu livro de atividade, que tiver tudo ok, tire foto e mande para o professor no privado, tá bom, meus queridos? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau.